Shalom, shalom, amados. Bom dia. Vamos começar hoje nossa escola de intercessão, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Fátima, aqui da cidade do Ortina, juntamente com o pastor Alexandre Monteiro, meu esposo. Shalom, bom dia. Amém. Então, eu gostaria que nós focássemos naquilo que Deus tem para nós nessa temporada. Eu quero dizer que esse Ministério de Intercessão, na verdade, essa escola de intercessão, ela foi levantada por um projeto mesmo, né, da parte do Senhor, ali na vida do apóstolo Éder Gregório. Ele tem nos convidado a estarmos aqui com vocês, para nós levantarmos um povo que vai orar ao Senhor para que o avanço dessa rede apostólica aconteça de uma maneira em que não sejamos pegos nas armadilhas do adversário e entendermos que para tudo o que acontece na nossa vida, amados, há um propósito de Deus. Então, vamos entrar aí num ambiente onde a palavra de Deus possa nos orientar, nos legitimar, nos blindar, nos levar ao avanço do reino de Deus, amém? Então, vamos orar, em nome de Jesus, esteja à vontade nesse ambiente, em nome de Jesus, amém? Papai, em nome de Jesus, nós queremos a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Buscamos, Senhor, a tua face, buscamos, Senhor, o teu poder. Queremos, ó Rei da Glória, em nome de Jesus, aprender de ti, Senhor, todo dardo, toda seta maligna, Pai, que ele seja agora repreendido em nome de Jesus e que teu Espírito Santo ache lugar em nós. É o Espírito Santo, teu, Papai, é o teu Espírito que nos revela o Cristo vivo. Por isso, queremos, ó Rei da Glória, a revelação do Cristo vivo, porque ele nos revelou, Pai. Esteja conosco, guarda-nos, livra-nos do mal, ó Rei da Glória, e nos ensina os teus propósitos eternos, ó Pai, para que pacificamente andemos nele, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero, em primeiro lugar, colocar aqui o porquê nós começamos essa escola diante de Deus, amém? Aqui temos alguns objetivos, na verdade, nós colocamos 6 objetivos, e eu gostaria que você soubesse que nós vamos colocar, né, no grupo, todas as aulas, elas terão a apostila de acordo, haverá no final da apostila o resumo da matéria, então, depois, alguém tiver algum tipo de dúvida, pode colocar lá no grupo para a gente poder auxiliar, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. O primeiro objetivo da criação dessa escola profética é o treinamento, capacitação, destravamento de intercessores que chamem à existência o que está no coração de Deus. Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Ele está em Romanos, capítulo 4, 7, então, nós, através de uma busca do Pai em amor e adoração, nós obteremos conhecimento de seus projetos e os seus propósitos para essa temporada. E a nossa parte será chamar os propósitos de Deus à existência. Esse é o primeiro objetivo desse grupo, amados. Nós buscarmos verdadeiramente intercessores que possam conhecer o coração do Pai e chamar à existência aquilo que está no coração do Pai para esse tempo em que estamos vivendo. Amém? Aí depois... Amém, amém. Você quer falar alguma coisa, Karina? Acho que não. Amém, vamos continuar. Aí depois, precisamos andar em santificação, blindagem e avanço. São 3 pilares, amados, que a intercessão precisa caminhar em cima deles. Primeira coisa, santificação. Santidade é algo que Deus nos dá em posição. Somos santos porque fomos justificados por Cristo. Posicionalmente já somos santos, mas existe algo chamado santificação. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, ser colocados nesse processo de santificação. Então, só um minutinho que a irmã Karina está pedindo ajuda, não é? Alguém poderia... Aqui alguém já está auxiliando a Karina. Então, bora, vamos lá. Então, essa santificação é um processo qual você e eu estamos passando. Nós não estamos prontos a nível de conquista de alma, manifestação do Espírito, conquista do nosso próprio corpo. Isso não está pronto, mas posicionalmente em Cristo já somos santificados. Amém? Depois, blindagem. O que é uma blindagem? É aprendermos a nos proteger daquilo que são os ataques das trevas. E depois, o avanço do reino. Nós precisamos entender que quando avançamos, nós vamos entrar num território adversário. E como faremos para avançar? Então, esse é um dos objetivos também dessa escola. Nós prepararmos ambientes espirituais para a manifestação da propagação do evangelho, que destrói as fortalezas das trevas e edifica os princípios do reino.
Esse, amado, já é um propósito particular da nossa rede Shema. Por quê? Apóstolo José Garrido e apóstolo Éder Gregório, não é? Que têm se levantado para ir às capitais para fazerem esse tipo de trabalho. Então, como que será feito esse trabalho? Qual o ambiente espiritual que nós precisamos preparar para que eles sejam eficientes e eficazes na manifestação daquilo que o Senhor tem para cada capital? Então, esse também esse é um dos objetivos que nós temos com essa escola. Depois, essa escola, amados, ela precisa levar a arca da presença de Deus. Por quê? Quando os nossos apóstolos, ou aí, quando o Senhor te der para a sua igreja um evento, ou uma família, ou você mesmo, quando nós começarmos a invocar o Senhor, a presença dele, a arca da aliança chega, amados. Se a arca da aliança chega, ela tem algumas manifestações. Ela vai executar ou a morte ou a vida. Ela vai entrar no juízo naquele lugar. Nós precisamos entender que a presença de Deus julga. E se nós tivermos trazido a presença do Cristo vivo àquele lugar e as pessoas que estiverem envolvidas naquele ambiente, elas aceitarem a presença de Jesus, elas serão livradas da morte. Agora, se a arca da presença chegar e as pessoas não se alinharem com aquilo que verdadeiramente é a presença de Deus, aquilo que Jesus Cristo está falando, elas serão problemas. Amém? Então, é a morte. Então, esse é o objetivo 4. E o 5, no caso. E a palavra que depois é liberada sobre a vida daqueles que já estão ouvindo, ela vai ser facilitada para que a pessoa decida bem. Então, esses são os objetivos da nossa escola. Prepararmos um povo que sabe lidar com o reino espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver a irmã Karina, que ela está pedindo ajuda. Eu gostaria de saber no que ela precisa de ajuda, Jesus. Ela falou que não tem som. Só um minutinho, vamos ver aqui para ajudar. Vou colocar aqui para ela ficar no microfone ao lado da tela. Então, amados, é isso que nós temos de objetivo. Amém? Agora vamos voltar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Então, eu gostaria agora, amados, que como nós teremos uma escola profética, né, de intercessão profética, o que nós vamos pedir ao Senhor? Nós vamos pedir ao Senhor, amados, que traga sempre uma palavra profética. O que é uma intercessão profética? É nós entrarmos na presença de Deus e pedirmos para que o Senhor traga o que ele vê naquela situação, para que após nós recebermos o que Deus vê, nós liberarmos a palavra profética, amém? Então, por conta disso, o pastor Alexandre, ele já vai estar trazendo uma palavra a respeito do que é intercessão, através de um texto que o Senhor deu para ele, amém? Enquanto isso, eu vou resolvendo aqui com a irmã Karina, em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos, shalom. Você que puder aí, abra a tua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25 e o versículo 2. Glória a Deus. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Direis a aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os seus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi
E tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que has de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois o seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até à terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Sim. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus, porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado.
pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Amém. Amém? Nós temos um quadro aqui, nós temos um louco, uma sensata e um campo fértil. Sim. E, de repente, nessa história, Davi, então, como tinha assistido a Nabal e os seus servos ali no campo, naquele campo fértil, no Carmelo, ele, então, pede alguma coisa, ele pede uma ajuda, ele fala para Nabal: me dá o que tem à sua mão, retribua o bem que eu te fiz. Mas a loucura, ela não tem condição de dar uma resposta favorável a nada, porque a loucura, a esquizofrenia, a bipolaridade, ela faz com que nós sejamos totalmente perdidos daquilo que nós temos que realmente fazer. E existia, então, esse quadro de loucura estabelecido na casa de Nabal. E mesmo ele tendo recebido o bem, ele não conseguia dar uma resposta para o bem. E Abigail não sabia do que estava acontecendo. E ele, então, ele faz uma confusão, ele fala que ele nem sabe quem é Davi, quem é Jessé, o que eu tenho que fazer, por que eu teria que dar alguma coisa para eles, porque a loucura, ela faz justamente isso, ela não entende nada, ela não discerne, ela não tem nenhum tipo de entendimento. E então, nessa loucura, na manifestação da loucura de Nabal, ele transforma esse campo fértil num campo de sangue, num campo de morte. Ele chama para a sua casa, ao invés da presença de Deus, ao invés da mão bondosa de Deus, ele chama para a sua casa um campo de morte. Ele chama para a sua casa um campo de destruição, porque realmente a loucura está estabelecida. Mas existe um rapaz que está por ali, ele ouve toda essa movimentação e ele entende no reino espiritual que um decreto de morte havia saído. E não era um decreto de morte saído naquele momento da boca de Davi, mas aquele decreto de morte havia saído justamente da boca de Nabal. Foi Nabal que transformou a atmosfera de vida em uma atmosfera de morte. Ele já decretara a morte contra a sua casa. Sim. Davi seria somente o executor dessa morte. Ele seria um instrumento para fazer com que a atmosfera que Nabal trouxera para a sua casa se estabelecesse, mas o gerador da atmosfera de morte foi Nabal. E esse moço, então, ele corre até Abigail e fala: olha, a coisa ficou feia para o nosso lado. Nabal, você sabe que ele é duro de coração, ele não ouve ninguém. Ele dá uma resposta horrível para Davi e os seus moços, e a coisa vai azedar para o nosso lado, nós vamos ter problemas. Abigail, ao ouvir essa palavra, a sensata, a formosa, aquela que o pai dela é alegria, quer dizer, meu pai é alegria, ela se levanta apressadamente, pega todas as coisas que tem à mão. Veja como a loucura, ela realmente se manifesta totalmente favorável. Ele nem sabia o que tinha na casa dele. Ele fala que ele não tinha nada, que ele ia preparar o quê? Mas a Abigail, a sensata, a formosa, a que o pai dela é alegria, ela sabe o que tem em casa. Ela sabe o que ela pode ofertar, ela sabe o que ela pode oferecer. Ela pega todas aquelas coisas, coloca naqueles jumentos, manda os meninos na frente primeiro e ela sai atrás, para ser, então, uma mudadora de atmosfera. Aleluia. A intercessão, o que ela vai fazer? Ela vai mudar uma atmosfera. Aleluia. Onde está estabelecida a morte, a intercessão vai trazer a vida. E Abigail, então, corre ali com aquela oferta, com os seus moços, e ela vai até a presença de Davi, e ela argumenta demais, ela entrega a oferta, e ela fala: olha, não leve em conta a loucura do meu marido. Sim. Coloca tudo isso na minha conta, a culpa é minha. Foi eu que pequei, foi eu que errei. Ela nem sabia do assunto, mas ela puxa para ela, a sensata puxa para ela e fala assim: Davi, a culpa é minha, mas me perdoa. Davi, a culpa é minha, mas ele foi um ativador de uma atmosfera de morte, mas eu quero ativar a vida. Por favor, não lance mão da minha casa. Sim. Não tenha isso na tua conta. Deixa Deus pelejar por você, Davi. Faça com que as coisas aconteçam no reino espiritual da forma que Deus quer que aconteça. Não lance mão disso. Aleluia. Desconsidere a loucura.
Receba agora a presença da sensata, recebe a minha oferta, recebe aquela que, meu Pai, alegria, eu quero trazer um momento de alegria, eu quero mudar essa atmosfera de morte para uma atmosfera de vida. E quando Davi, então, aceita o clamor, quando ele aceita a súplica daquela mulher, o que ela está fazendo? Ela está mudando uma atmosfera de morte para uma atmosfera de vida. Aleluia. Ela ressuscita antes que tivesse morrido. Aleluia. A intercessão, ela vai ressuscitar, ela vai trazer vida de novo, ela vai mudar o ambiente, ela vai transformar atmosferas, onde era para dar tudo errado, onde já estava estabelecido uma palavra do adversário, onde vai morrer e acabou, não vai sobrar um do sexo masculino. A intercessão vai fazer com que esse quadro seja revertido, haverá uma unção de vida onde já estava estabelecida a morte. Aleluia. Então será transformada a morte em vida. Aleluia. Vai ressuscitar, mesmo antes de morrer. Na casa dela ainda não tinha morrido ninguém, fisicamente, mas espiritualmente os machos já estavam todos mortos. Sim. E ela então reverte esse quadro. Ela traz uma outra frequência sobre a sua casa. E aí depois, lá no final, ela vai se casar com ele e todas as coisas acontecem. Mas hoje o que nos interessa, para nós entendermos esse ambiente profético, como que nós temos que lidar com isso, quando chega uma informação, quando nós temos uma leitura espiritual de um lugar, como nós temos que proceder para trazer de volta a vida, para trazer de volta aquilo que Deus quer fazer, para fazer com que realmente aquele campo seja fértil. Carmelo era um campo fértil, mas a loucura transformou aquele campo num campo de desolação, de morte, de fracasso, de destruição. Mas a sensata traz de volta a realidade de um campo fértil. A sensata traz de volta, através da intercessão, o que realmente aquele campo tinha que fazer. Amém, Jesus. Tinha uma identidade sobre aquele campo, mas quem mandava, quem regia aquele campo, aquela loucura, transformou aquele campo, que era fértil, num campo de morte. Mas a sensata muda essa atmosfera e traz de volta a realidade do campo fértil. Aleluia. Então, é isso que a intercessão vai fazer. É isso que nós temos que entender. E entrarmos nesse ambiente espiritual, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, para sermos agentes mudadores de atmosferas de morte. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Pastora Fátima vai continuar. Amém? Então, amados, é exatamente isso que a intercessão faz. Então, os irmãos perceberam como se manifesta a palavra profética diante das circunstâncias. Você vai até a presença de Deus, você busca uma revelação, um entendimento. Depois, mais para frente um pouco, nós vamos falar de 3 habilidades que estão em nós, por conta de Jesus Cristo ter liberado para nós a parte de sermos profetas, de sermos reis, de sermos sacerdotes. Isso precisa estar ativado nas nossas vidas, aqueles que vêm, aqueles que intercedem, aqueles que reinam, governam diante do Senhor. Amém? Então, para nos tornarmos sensatas, eu preparei aqui, amados, em primeiro lugar, nós precisamos de alguns requisitos pessoais e requisitos ministeriais. Então, hoje, nós procuraremos falar um pouquinho, se a gente conseguir falar dos 2 juntos, vai ser uma bênção, não é? Mas o primeiro é o requisito pessoal. Quem você é? Quem eu sou? Como nós estamos, no caso, definidos pela palavra de Deus, não por você, não por sua experiência, não por aqueles que estão ao teu redor, não. A palavra de Deus, Paulo diz que nem ele se julgava a ele mesmo. Por quê? Porque ele entendeu que a opinião dele a respeito dele não valia nada. E, às vezes, amados, nós, como intercessores, nós precisamos entender isso. A opinião que temos é a opinião que Jesus tem a nosso respeito, para que nós não sejamos pegos como aqueles meninos que deveriam entrar na terra prometida, como Moisés falou, vão lá espiar a terra, e eles voltaram com uma visão errada de si mesmo, que eles falaram, nós, aos nossos próprios olhos, somos gafanhotos, eles nos olham como gafanhotos e nós, não é? Somos como gafanhotos. Por quê? Porque eles assumiram uma identidade que não é dele. Então, primeiro requisito, quem você é? Como o nosso apóstolo tem sido abundante em falar a respeito da paternidade de Deus, quem nós somos em Deus, nós não vamos entrar em determinados detalhes. Nós vamos apenas pontuar que é algo que você e eu precisamos ter definidos dentro do nosso espírito. Quem você é? Se você quer ser um ministro de intercessão, você precisa ter bem fundamentado a paternidade de Deus. Ah, pastora, mas eu não tenho ainda. Não tem? Busque. Se você não tem ainda bem definido, busque a paternidade de Deus. Busque saber que paternidade me traz identidade e a identidade me traz meu propósito.
Busque isso e Deus, com certeza, como interessado que Ele é em nós, amados, Ele vai manifestar aquilo que você e eu somos de uma maneira clara, de uma maneira maravilhosa. E nós poderemos continuar, nós vamos prosseguir naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender uma coisa: quando aceitamos Cristo vivo dentro do nosso coração, vem um elemento chamado fé. E se verdadeiramente temos fé naquilo que nós aceitamos dentro de nós, que é o próprio Cristo, Ele não vai falhar, porque Ele é amor. Amém? Então, em nome de Jesus, segundo ponto, buscarmos na presença de Deus, Senhor, onde temos te desagradado. Senhor, coloca sobre a minha vida aquilo que ainda está atrapalhando a minha caminhada profunda contigo. Buscarmos da parte de Deus, Senhor, nos revela. Pois a gente, amados, nós não somos perspicazes o bastante para entendermos aquilo que estamos pecando. Outro alerta que faço, porque sempre vamos trabalhar com duas linhas muito diferentes, muito paralelas e que podem nos confundir. Sempre haverá uma batalha dentro de nós chamada espírito e carne. E às vezes nós queremos trazer uma modificação na nossa vida, ou uma análise da nossa vida, ao invés de fazermos pelo Espírito de Deus, nós fazemos pela nossa própria mente. Entramos ali por um caminho de aprofundar, onde eu estou desagradando a Deus? De repente a mente, muito, entre aspas, iluminada, vem e traz uma resposta, e às vezes não é aquilo que Deus quer tratar. Às vezes é até real dentro da sua vida, mas não é o que Deus está tratando, em primeiro lugar. Então, é algo fino, é uma linha fininha. Então, busque o Espírito Santo e deixe ele falar, você está com um problema de relacionamento comigo aqui, e o Senhor vai tratar a nossa vida. Amém? Onde estamos desagradando? Terceiro ponto que nós temos, a parte de estudar a palavra, de ler a palavra e deixar a palavra se transformar viva dentro de nós. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser abundantes em conhecer o Senhor, que nós começamos conhecendo o Senhor e devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. O Senhor está chamando a sua igreja, amado, para entrarmos num tempo onde a manifestação do conhecimento de Deus nos leve a fazermos obras poderosíssimas, como diz lá em Daniel, o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. O Senhor está nos chamando para essa manifestação de graça, de glória, de poder. Depois disso, amados, o quarto ponto, uma vigilância. Uma vigilância, nós precisamos aprender a vigiar mais. Olha, hoje de manhã nós já abrimos aqui, eu achei que eu tinha posto na sala de espera, aí comecei a fazer comentários ao meu marido, tem um probleminha da minha garganta, já fiquei fazendo... Aí as pessoas todas vendo, né? Aí o adversário já vem e já lança aquela coisa ruim, olha que vergonha que você passou, não é? E aí o adversário pode estragar toda a minha ministração por conta de uma acusação. Olha, você foi lá, você foi envergonhada, mostrou para todo mundo que você tem sinusite, você mostrou uma pessoa ou outra ali. O adversário quer nos enredar e nos entulhar. Irmãos, peça perdão e parte para cima. Parte para cima. Entende? Vamos vigiar sim, mas não vamos deixar aquilo que às vezes é uma condenação, uma falha tua, porque não somos perfeitos. Uma coisa que o adversário prende muito as nossas vidas, principalmente aqueles que têm um quadro de perfeccionismo, um quadro de condenação, autocondenação, os legalistas, não é? Vão parar, ele vai ser parado por conta do adversário. Falhou, agora você está com a sua veste manchada, você não pode fazer mais nada. Já pensou você falar aí para essa quantidade de pessoas, e as pessoas já viram você fazendo por causa da sinusite? Então, o adversário ele vai trazer aquilo que como que eu posso dizer, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas para cima, para nos paralisar. Então, vigie, não apenas, amados, naquilo que nós falamos, mas vigie as armadilhas de Satanás. Vigilância maior. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor fala, primeiro você vigia, depois você ora. Depois, o quinto, testemunho. Onde começa o teu testemunho? Onde começa o meu testemunho? O nosso testemunho começa, em primeiro lugar, em nós mesmos. Quem eu sou de verdade diante dos meus próprios olhos? Em Deus, amados, o que eu permito Deus falar ao meu respeito e o que eu permito Satanás falar ao meu respeito? Se eu permitir que Satanás me bombardeie e fale, você não é nada, você é condenada, você não pode, olha que desafio está chegando até as tuas mãos, você não vai dar conta. Nós precisamos entender, amados, aqui nós estamos em 27 pessoas. O Senhor está preparando as nossas vidas, amados, para entrarmos nas regiões espirituais da maldade. Então, antes de chegarmos àquele lugar, o adversário vai procurar nos desestimular, nos fazer desistir. E ele não vai vir, querido, querida, preste bem atenção nisso.
Ele não vem com uma arma de festim, não. Ele veio com uma bazuca para nos destruir, para nos arrasar. E o primeiro adversário que ele vai levantar somos nós mesmos, amados, contra nós. Ele vai olhar para nós e vai falar: você não serve, você não tem entendimento, você não tem bagagem, você não tem isso, você não tem aquilo. Eu estou falando agora para os legalistas, mas existem outros tipos de personalidade que o adversário também vai colocar os obstáculos da mesma maneira. Não é? Se o pastor Alexandre tiver algum obstáculo que ele achar pertinente falar, fique à vontade também, em nome de Jesus. Mas o adversário, ele quer atrapalhar o testemunho que Deus dá de nós. Veja bem que Jesus Cristo, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, o Pai, na nuvem, já tinha acabado de legitimá-lo como filho. Num primeiro momento, Deus já falou: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Em seguida, levado pelo Espírito de Deus ao deserto, o adversário veio e questionou isso, falou assim: se você é filho de Deus, sacia a tua necessidade. E verdadeiramente é o que o adversário vai procurar para nós. Se você é filho de Deus, por que essa dor de cabeça está aí? Se você é filho de Deus, por que seu marido é como é? Se você é filho de Deus, por que você está nessa situação? Ele vai levantar os sis, os questionamentos para nos iludir, nos enganar e paralisar. Então, em primeiro lugar, busque um testemunho de quem você é em Deus. Em nome de Jesus. E depois busque testemunhar o poder do teu Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. O poder do nosso Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. A palavra de Deus diz: na perseverança você ganha a tua alma. Então, às vezes, você está lutando com o marido, com uma filha, um filho, você está lutando com o seu próprio ministério, porque há uma resistência em quem você é. O adversário está procurando despersonalizar você. Então, tenha uma resistência, continue perseverando, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele com certeza vai fugir. Tenha um testemunho firme. Permita, porque às vezes não deixamos Deus colocar um testemunho de quem somos dentro de nós, por conta das mágoas, das traumas, das feridas fortes, né? Das palavras fortes que vieram dos nossos pais, de um geracional. Mas isso aí, amados, essa parte o apóstolo já tem pregado, então procure ajuda. Se você não está bem resolvido nessa parte, procure ajuda. Amém? Estamos à disposição. A Rede Shema tem bastante, como é que eu posso dizer, recursos para nos ajudar. Temos a parte da intercessão já estabelecida, temos a parte do grupo de mapeamento, temos a parte da psicologia. Então, nos procure no privado, que aí nós podemos fazer algo por você. Mas não se furte do crescimento que Deus tem para você. Não se furte disso. Aprenda, o Senhor está nos capacitando, Ele está nos chamando, a trombeta de guerra está soando, amém? Em nome de Jesus. Depois nós vamos precisar da crucificação do eu. Amados, a crucificação do eu quero dizer para você, existe uma diferença entre vontade e decisão. Eu tenho vontade, mas eu posso decidir acima da minha vontade. O meu poder de decisão, ele não tem que se submeter à minha vontade, não tem que se submeter àquilo que eu estou sentindo. Eu não estou com disposição hoje. Amados, ontem foi uma batalha espiritual tão grande para a minha vida. Eu falei: Senhor, como nós vamos fazer? O que vai acontecer? É muita responsabilidade. Estou falando da parte da intercessão, amados, desse grupo que estava se levantando. Não é? O apóstolo já tinha dado o aval, nos preparamos, procuramos material, fizemos um acordo entre eu e meu esposo, você faz essa parte, fomos aprovados pelo nosso apóstolo, fomos aprovados, graças a Deus, pelo próprio Pai, pelo Senhor, que é o dono da obra, mas ontem aquela opressão dentro de casa, aquela coisa ruim, até que eu fui lá na salinha e comecei a orar, e conforme eu comecei a orar, o Senhor falou: é isso que eu quero que você faça. Ore, repreenda, se posicione, eu te chamei. Até postei lá no grupo, a palavra de Josué 1, o Senhor falando a respeito para Josué, ele ser forte, ser firme, ser corajoso, o Senhor era com ele. Então, nós precisamos, amados, em nome de Jesus, aprender que a nossa decisão, ela não está linkada àquilo que sentimos, à nossa vontade, àquilo que o nosso eu fala. Coitadinha de você, fica aí mesmo dentro do quarto e os demônios vão te comer, que era isso que o adversário queria falar para mim, que o adversário ia me comer. Mas o Senhor, com a sua mão forte, veio, me levantou, vai lá orar, vai interceder, vai colocar os demônios por terra. E pensa numa alegria que me deu, amado, a respeito de levantar a minha espada e falar: aqui não, esse grupo é blindado, esse grupo está guardado, o Senhor tem nos chamado. E aí ele me deu a palavra profética, ou seja, o que estava no coração de Deus veio para o meu coração. E aí a gente cresce. Não porque a gente cresce, porque somos grandes em alguma coisa, não, mas é porque o Pai se levantou na nossa frente.
Quando ele disse a Josué, ó, eu estou com você, não temas, vá a fazer aquilo que eu te mandei fazer, não tema, não pasme, mas põe o pé no lugar, eu vou te dar esse lugar. Amados, aí você fica grande, você vai com a sua espada ali, que sai da tua boca, e o Senhor opera aquilo que ele tem a operar. Isso é intercessão profética, isso é discernirmos no reino do Espírito. O Pai vem em nosso socorro, traz o Espírito Santo, coloca uma palavra de conhecimento, nos dá sabedoria para lidar com a palavra de conhecimento, e nós discernirmos o Espírito que está atuando contra nós, e nós executamos aquilo que precisa ser executado. O Senhor está te levantando para você crer no poder do Deus que você serve, para te colocar em lugares estratégicos, me colocarem, nos colocarmos em lugares estratégicos, para cumprir o propósito eterno do Senhor nessa geração. O Senhor está buscando aqueles que estão falando, eis-me aqui, aleluia. E aí depois, amados, então entenda, a crucificação do eu é colocar a decisão que Deus já falou para você do que é certo, acima dos ditames da nossa alma medrosa, dos ditames da nossa alma que se acovarda, em nome de Jesus. Aí depois, buscar o Senhor diligentemente. Por quê? Porque ele vai fortalecer a nossa vontade. Apesar de ainda ter resistência a cumprirmos a vontade do Senhor, mas a diligência, falar, estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Daqui a pouco, amados, o Senhor traz uma palavra e nos tira daquele lugar. Depois, amados, muito interessante isso. Eu falei até para o meu esposo ontem, avaliar o que está acontecendo conosco, que é ao nosso redor, à luz da palavra de Deus. Às vezes, nós deixamos tudo analisar a nossa circunstância. O medo, o trauma, a dor, o que o vizinho pensa, o que o jornal da televisão está falando, o que o Covid está falando, o que as autoridades, como que eu posso dizer, governamentais estão falando, mas não permitirmos a palavra de Deus entrar e nos dar discernimento de situações. Às vezes achamos, o meu pastor está me perseguindo, às vezes achamos, meu esposo que não me compreende, mas não permitimos a palavra de Deus dar o veredito de situações. Então, é algo que precisa estar no teu coração, no seu requisito pessoal, como ministro de libertação, como ministro na casa do Senhor, deixar a avaliação por conta da palavra de Deus. Amados, Davi, se ele tivesse permitido a avaliação da circunstância, quando ele chegou naquele povo ali, o gigante falando de dia e de noite, cada dia se renovando o seu pacto com o medo, o pacto de intimidar aquele povo, ele não teria se manifestado como o grande guerreiro que foi. Mas ele avaliou a situação à luz da palavra de Deus. Tenha isso muito firme no teu coração, porque a luz da palavra de Deus, ela vai falar, o problema é você, como foi o meu caso ontem. À luz da palavra de Deus, ela vai falar, o problema está aqui, o povo está atemorizado, incrédulo, mas o que eu falei para você? Não pasme, não temas, vai adiante. Pode entender aquilo que Deus está falando para nós. Não deixe a sua própria mente avaliar a situação, porque a mente, amada, se ela não for encapada, ou seja, se ela não for renovada, se não houver a renovação da mente, como fala Romanos 12, a respeito de uma transformação da nossa mente, nós faremos análise errada, estaremos totalmente abertos a derrotas. Amém? Depois, amados, algo que eu acho muito importante. As autoridades eclesiásticas. Você e eu precisamos nos submeter às autoridades eclesiásticas. Amém? Precisamos entender, amados, que as autoridades eclesiásticas, ou qualquer autoridade, é algo que eu tenho muito firme dentro do meu coração. Onde eu entro, o Senhor me ensinou isso. Onde eu entro, eu busco. Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? Quando você entrar na casa de uma pessoa, quem é que manda nessa casa? É a mãe, é o pai, às vezes é o filho, né? Está tão invertido. Às vezes é o filho que manda. Mas busque se submeter à autoridade constituída do lugar. Não chegue, às vezes, querendo impor. Não chegue querendo mudar todas as coisas. Às vezes você chega no ministério e você fala, mas nesse ministério não tem tempos e estações, nesse ministério não tem as festas de Deus, mas nesse ministério não tem intercessão, mas nesse ministério... E aí nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Ou chegamos às casas das pessoas, eu não sei você, mas na minha casa eu gosto do papel higiênico saindo assim de cima e não de baixo. Eu gosto assim. E teve um dia que eu fui na casa da minha sogra e eu fui usar o banheiro. Aí eu olhei aquele papel, fui virar. Aí me veio, ei, socorro, Espírito Santo. Essa não é a sua casa. Você entende o que eu estou falando? Às vezes nós chegamos, amados, no nosso dia a dia, nós chegamos na casa das pessoas e vamos mudar. Um vasinho está aqui, nós mudamos para o outro lado. Nós queremos mudar o jeito que a pessoa põe as panelinhas dela dentro do armário, porque achamos assim, não está bom. Mas quem é a autoridade daquele lugar? Respeite os princípios de autoridade. Depois nós vamos esmiuçar um pouco, porque também não podemos ser manipulados também, mas nós vamos esmiuçar mais para frente um pouquinho
quando nós chegarmos nos pré-requisitos do ministério. Então, amados, mas procure se submeter. Chegou num lugar, busque quem é autoridade, se submeta. Depois, às vezes você entra num grupo, nós vamos pegar o nosso grupo. Aí nós começamos a fazer coisas que não são pertinentes à liderança. Eu não estou falando porque eu estou ali juntamente com meu esposo, o apóstolo Éder. Não, não é isso. Eu estou falando a nível de princípio. Entre e olhe, observe como que o grupo está sendo gerenciado e guarde-se de ultrapassar o lugar da sua jurisdição. Isso também é guerra, isso também é intercessão, isso também é batalha espiritual. Amém? Porque depois isso vai refletir lá na frente, ao entrarmos em lugares de jurisdição que o Senhor não permitiu que nós estivéssemos. Amém? Em nome de Jesus. Depois, os aspectos pessoais básicos. Amados, nós precisaremos ser amorosos, vigilantes, todas essas coisas, sim. Precisaremos ser intrépidos, ser ousados, mas existem características que não estão em nós. E o que nós vamos fazer? Nós vamos parar? Não. Nós vamos falar, Senhor, eu quero, ainda que eu não tenha. Eu quero, eu estou disponível. Gere em mim, por favor. E Deus vai fazer isso a nosso favor. Amém, queridas? Aí depois, queridos, outra coisa que precisamos de entender, ninguém nasce pronto. O intercessor não nasce pronto. Aquele que está na liderança da igreja não nasceu pronto. O Senhor tem um processual para ele. Agora, o que nós precisamos? Não podemos fugir do processo que Deus iniciou em nós. Esses são requisitos pessoais. Deus começou um processo em você e em mim. Não fuja. Vá com a verdade até o fim. Quando o Senhor fala, filha, você é orgulhosa, você não gosta de aprender. Filho, você foge dos meus processos, você é meio Jacó, então precisa te dar uma pancada na perna para você parar de fugir dos meus processos. Não é? Fique firme. Não permita que o orgulho se levante dentro do teu coração, dentro do meu coração, para que o Senhor não venha fazer aquilo que é da vontade dele na tua vida e na minha vida, porque o Senhor às vezes está vindo com uma verdade, descortinando o nosso respeito, às vezes falando que somos orgulhosos, ou cobiçosos, ou invejosos, e nós vamos falar, Senhor, eu não sou isso, e nos trancamos na presença de Deus com o nosso advogadinho de defesa. Não faça isso. Fale ao Senhor, Senhor, quem é assim, invejoso, orgulhoso? É a minha carne, mas no Espírito eu sou parecida com Cristo. Então, faz mortificação da minha carne, você entende? Existem duas identidades paralelas correndo dentro de nós. A identidade de Adão e a identidade de Cristo. Então, quando Cristo vier nos analisar e ele der um veredito a nosso respeito, já vá para a personalidade de Cristo. Em Cristo não há cobiça, em Cristo não há orgulho, em Cristo não há medo, em Cristo não há intimidação. Eu subo para Cristo e mortifico Adão. Não é para defendermos Adão, porque Adão, carnal, precisa morrer, amados. Não podemos justificar Adão, cobrir Adão, guardar Adão, porque senão nós seremos enfraquecidos. Em o nome de Jesus. Então, entenda, você e eu não nascemos prontos. Há uma movimentação de Deus a nosso favor e precisamos nos submeter à movimentação de Deus. Sem estribar, sem falar, isso eu não quero, aí não toca. Não, isso aí dói muito. Deixa Deus cuidar, porque às vezes vai doer um tempo, para não doer nunca mais. Você entende isso? Em nome de Jesus. Depois, aqui eu coloquei aqui alguns adversários que podem aparecer no meio do processo. Eu coloquei a parcialidade, a precipitação, o orgulho, a desobediência, a intolerância, a tradição, que é a religiosidade que nosso apóstolo fala tanto, não é? A revelação do sobrenatural. De repente, você começa a mexer com o sobrenatural e você se espanta e você não quer mais. É muito demônio, eu estou vendo demônio, tem uma presença maligna aqui, eu quero correr, eu quero fugir. Mas o Senhor, o que ele vai trazer para nós? Ele vai trazer um ajuste. Amados, Deus conhece qual idade espiritual nós temos. O Senhor não vai colocar para nós algo que possa nos matar no espírito. Ele vai colocar algo para nós, para que nós possamos crescer. E ele sempre vai trazer, olha, é isso aqui. Pode até ser um sobrenatural, ele pode até mostrar alguns demônios para nós, mas nós vamos correndo a ele. Pai, eu estou com medo. Me lembro uma vez que entrou uma moça, faz muito tempo, logo que eu cheguei aqui na minha cidade, e ela entrou e ela tinha procurado, ela ia fazer aborto, e ali o Senhor nos deu uma palavra, e nós pegamos aquela palavra e liberamos sobre ela, não, minha filha, não faça isso, não faça isso, e foi uma batalha tremenda, e graças a Deus, ela foi liberada daquele sentimento de fazer aborto, daquela decisão, e aí eu fiquei ali na sala um pouquinho e tal, e depois fui embora. Era um lugar onde tinha muitas roupas ali, que tinha um brechó ali naquela igreja, eu fui para minha casa, que era dentro da igreja. No outro dia eu voltei,
Irmãs, o bazar estava todo revirado, uma coisa sobrenatural muito feia mesmo, e eu levei um impacto terrível ali, aquela presença maligna. E eu falei para Deus assim: Senhor, se o Senhor não vier em meu socorro agora, o Senhor vai ver a tua filhinha dando uma desembalada carreira desse lugar, porque eu estou apavorada de tão forte que era a presença maligna. Mas quando eu vi, amados, já estava naquele lugar, manifestando a glória de Deus. Quando eu dei conta, o Espírito Santo já tinha me tomado e saia, não aceitamos retaliação, não aceitamos a sua movimentação. E tudo foi colocado em paz, porque o adversário se enfureceu contra as nossas vidas, e ele veio se mostrar grande, mas grande mesmo é o nosso Deus. Amém? Não vamos ficar intimidados, em nome de Jesus. Então, tudo quanto aparecer, que é como um medo, né, que eu coloquei aqui, o medo, que ele merece, sim, uma atenção especial. Sabe por quê, amados? O medo, ele se transforma na face de ansiedade, preocupação, que mais que eu coloquei aqui? Com dúvidas, com confusão, com indecisão. O medo se manifesta com várias caras, e ele pode nos paralisar. Então, o que Deus está falando para a gente? Vocês vão vencer tudo isso, se vocês crerem que eu tenho comissionado vocês para isso. Amém? Em nome de Jesus. A guerra dentro de nós é a primeira a ser vencida, amados. Você entende que a guerra dentro de nós é a primeira a ser vencida? Eu quero falar um pouquinho a respeito de Gideão. Nós precisamos lembrar o caminho profético que Deus deu a Gideão, para que você e eu saibamos, amados, eu já estou encerrando a parte de requisitos pessoais. Amado Gideão, ele teve uma história, uma das mais maravilhosas, porque se parecia muito com o meu caráter, se parece ainda com o meu caráter. Então, Gideão estava naquele lugar malhando trigo, quando Deus apareceu para ele. Quando o Senhor apareceu para ele, deu a ele uma nomenclatura, uma identidade muito diferente. Oh, meu Deus, nós vamos orar, irmã. A irmã Cileide está falando, estou com medo agora. A escola que dou aula vai fechar. E o que fazer com aquelas crianças? Então, vamos orar para ver o que Deus faz. Amém? Em nome de Jesus. Sim, irmã divina, vai ficar gravada a aula. Para a glória de Deus, vamos colocar lá no canal do AP. Amém? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. E aí nós podemos revisar a aula, os conceitos. E eu digo também, amados, que nós teremos a apostilinha para você, está tudo escritinho na apostilinha, vai ser fácil de você revisar. Tem uma irmã que está gostando ali, glória a Deus. E vai ser muito bom, porque nós vamos poder crescer no Senhor. O Senhor é o que nós pedimos. O Senhor libera uma unção, destrava as pessoas para serem fortes, firmes, corajosas, para que, apesar do medo, nós venhamos a caminhar. Amém? Em nome de Jesus. E é esse o meu medo, pastora. Em nome de Jesus. Depois oraremos todos no final por cada uma dessas manifestações. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridas, a parte de Gideão, o Senhor estava falando assim, chegou diante de Gideão e falou assim, vai nessa tua força, homem valoroso, valente e valoroso. E aí eu creio que Gideão deve ter olhado para ele mesmo e falando assim, deve ter alguém aqui, né, nesse lugar, não sou eu, porque valente e valoroso. Então, o que acontece? Amados, nós vemos que muitas vezes Deus dá um elogio para nós, ele fala algo para nós, vai nessa tua força, e nós não entendemos por que Deus está falando isso. Quando Deus levanta as pessoas para estarem aprendendo para a intercessão ou para qualquer outra escola na qual nós vamos nos abrindo, o adversário vem falando, Deus vem em nosso socorro, está falando para cada uma de nós, cada um de nós nessa manhã, vai nessa tua força, valente e valoroso, homem valoroso. Por quê, querido? Mulher valorosa. Por que Deus falou isso? Porque Gideão tinha algo muito maravilhoso dentro do coração dele. Eu falei, Senhor, mas Gideão era muito medroso. Qual era a força de Gideão? Aí o Senhor falou ao meu espírito, Gideão, a força de Gideão está na fé dele. Eu falei, mas como assim? Ele está escondido. Como assim? Tudo bem que ele está sendo prudente em guardar a semente e a produção do que ele está fazendo, né? Para que o adversário não perceba e não venha roubar, é uma prudência. Mas onde ele está sendo valoroso, onde ele tem algo que o Senhor viu ali, o Senhor falou a respeito, sim, da fé dele. Por quê, amados? Ouça o discurso de Gideão. Ele falou assim para aquele anjo, se tu estiveras conosco. Ali estava a fé de Gideão. Então, Deus viu fé naquele coração. Mas a teologia de Gideão estava errada. Às vezes, querido, o Senhor tem te chamado e me chamado, nos chamado para algo de muito valor na terra. Mas o adversário colocou uma teologia errada. Deus não está comigo. Deus não é comigo. Deus não vai peitar essa causa. Deus não vai me dar o aval para essa causa, para essa peleja. E aí o Senhor precisava mudar a teologia de Gideão.
Mas a fé de Gideão era certa, se tu estivesses. Ele falou assim para o anjo, onde estão os grandes feitos do Senhor que nossos pais contaram? Ou seja, você e eu temos semente dentro do nosso coração que sabemos que Deus é Deus de grandes feitos, amados. Mas o adversário, ele quer lançar medo dentro de nós e falar, olha, continue malhando trigo aí nesse lugar errado, no lagar, ainda que você o tinja de sangue, da uva, da alegria, mas você vai continuar ilimitado, guardado. Você não vai fazer nada, fique aí. Mas o Senhor vem em nosso socorro e fala, venha para fora, eu tenho um propósito maior, eu estou vendo fé dentro do teu coração, e eu vou ajudar os lugares doutrinários, mentirosos, falsos, que o adversário te encantou, te seduziu, te levou a um lugar verdadeiramente de limitação. E aí, Gideão, amados, ele começou a entender que Deus tinha um processo diferenciado para ele. E se você observar, veja quantas vezes o Senhor se manifestou de uma paciência tão maravilhosa. Você entende que Deus não é contra você, contra mim, contra nós. O Senhor é por nós. Então, nós precisamos entender, amados, que o Senhor, ele vai te fazer a chamada e ele vai te capacitar. Ainda que ele tenha que ir passo a passo com Gideão. Gideão começou a falar para ele, tá bom, mas se o Senhor é comigo, fica aqui, eu vou oferecer uma oferta. Ele ficou. E Deus mostrou o sobrenatural dele. Aí Deus falou para ele, vai lá, destrói o altar de Azerá e de Baal na casa do seu pai. Gideão foi e destruiu. Conforme Deus foi vendo a confiança que Gideão ia devolvendo, Deus foi pondo um pouco mais de autoridade sobre a vida de Gideão. Vai acontecer o mesmo conosco. Onde você estiver, Deus vem te encontrar. Às vezes, amados, querendo sair à batalha. Gideão já estava quase para sair à batalha. O Senhor falou para ele, eu vejo que ainda tem medo no teu coração, Gideão, e eu vou te dar voluntariamente uma prova que eu sou com você. Pega o teu servo aí, o Puá, e vai com ele lá no território do adversário e escuta. Olha a paciência de Deus, amados. Depois, se você quiser, leia toda a história de Gideão até chegar ali no confronto com os midianitas. Ele foi passando por um processo tremendo, poderosíssimo diante de Deus. E Deus o foi levantando, o foi alicerçando, o foi colocando diante dos próprios adversários, de maneira em que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E ali Deus deu a palavra que o inimigo tinha para liberar sobre a vida de Gideão. Ali o inimigo falou, isso não é outra coisa, senão a casa de Gideão que se levantou contra o nosso rei. Deus estava ocupado em fortalecer a Gideão. Então, entenda que dentro dos requisitos espirituais que você e eu precisamos ter, é algo chamado confiança no nosso Deus, fé no nosso Deus. Deixa a fé operar e ela mesma vai crescer dentro de cada um de nós. Amém, queridos? Hoje nós vamos encerrar por aqui e amanhã nós falaremos a respeito dos pré-requisitos ministeriais. Ali falaremos da soberania de Deus, das autoridades de Deus, como nós precisamos nos revestir, porque estaremos lidando com pessoas ao nosso redor. Então, dentro disso, precisamos ter uma postura em Deus. Hoje é você com você mesmo. Hoje sou eu comigo mesmo. Nós aqui, né? Conosco mesmo. Uma análise da nossa vida. Vou mandar depois o PDF. Esse PDF já vai com a aulinha de amanhã, com a aula de amanhã, em nome de Jesus. Amados, vocês entenderam o link que há entre a intercessão? Ainda não deu, eu creio, para entender aquilo que o pastor Alexandre trouxe no sentido de aplicabilidade agora de Abigail, mas se formos sensatos, ou seja, se permitirmos Deus trabalhar os requisitos espirituais, pessoais, nós vamos ser sensatas como Abigail, porque o Senhor está procurando uma igreja que se manifeste de maneira sensata diante dele, que saiba quais são os recursos que tem, ela bem posicionada. Abigail se levantou como uma mulher bem posicionada e pôde fazer uma intercessão que moveu o coração de Deus. E Deus, amado, se manifestou de maneira tão tremenda que veio e se casou com ela depois, que é a figura de Davi e Abigail. Amém? Há um casamento para nós. Há um casamento para nós. Há um reinado para nós como igreja. Então, nós precisamos nos manifestar nisso em nome de Jesus. Então, nós vamos orar agora por aquilo que as irmãs colocaram no chat, não é? Em nome de Jesus. Você quer orar? Não. Quer falar alguma coisa? Um negocinho. Amém, pode falar. Então, a respeito daquilo que foi falado do legalismo, que traz toda aquela situação, para o meu tipo de característica, qual que é o meu problema? O que eu tenho que vencer? A confiança exacerbada. Quando a gente tem uma confiança exacerbada que ultrapassa o limite da fé e da dependência, nós entramos num campo de orgulho, Sim. de presunção, Sim. de independência, Sim. E aí nós fazemos um monte de besteira. Porque nós estamos certos que aquilo é o que tem que fazer. Só que nós estamos confiando na nossa carne, naquilo que nós somos.
E então, assim, para o meu temperamento, para o meu jeito, o meu grande problema, o meu grande desafio todo dia é esse: depender do Senhor. Sair realmente da casa do orgulho, sair realmente da presunção. Eu posso fazer, eu já sei fazer, eu consigo fazer. Então, é uma outra vertente que é muito arriscada também. Se você tem uma confiança exacerbada, Sim. é uma linha muito fina Sim. para que nós caiamos nesse orgulho, nessa independência, nessa presunção, e acharmos que já não precisamos mais tanto assim de uma liderança, ou de buscar tanto, de fazer tanto, que nós já sabemos. E aí a derrocada ela será inevitável. E voltando um pouquinho a Abigail, uma parte que eu não falei, Abigail ela teve que tomar uma atitude muito rápida. Ela teve que Sim. fazer algo muito rápido, porque Sim. ela entendeu no reino espiritual que realmente a morte já tinha sido decretada. Então, o que a sensatez fez com Abigail? O que nós precisamos entender no momento da intercessão? Nós precisamos ir conversar com a pessoa ou no lugar certo. Amém. Não adiantava ela ir falar com Nabal, porque Nabal fora o que decretaram a morte. Sim. Saiu dos lábios dele a morte. Então, a loucura, não adianta você conversar com a loucura. Sim. Às vezes você está se matando de conversar com o seu marido para reverter um quadro na sua casa, onde não vai adiantar. Essa intercessão sua, você até fala as coisas certas, mas para a pessoa errada, para o ambiente espiritual errado. O teu marido não tem condições espirituais nenhuma de ouvir o que você está falando e entrar realmente dentro de uma atmosfera, então, de um campo fértil, porque ele é louco. Nós temos que entender que, às vezes, estamos rodeados de pessoas loucas. Estamos rodeados de uma atmosfera de loucura. Sim. Então, nós temos que correr aonde? Para conversar com a pessoa certa. Aleluia. Aonde, aparentemente, se nós conversássemos com Nabal, se ela falasse assim, olha, você está errado, manda a oferta, vai até Davi, se arrepende, conversa com ele, jamais ele faria isso. Sim. Morreriam todos, porque ela estaria falando a coisa certa para a pessoa errada, para o ambiente espiritual errado. Não converse com a loucura. Converse com aquele que realmente tem condição espiritual de discernir o que você está falando e trazer uma realidade de vida. Aleluia. Davi, Aleluia. no espírito, ele já tinha determinado a morte. Mas ele também era um homem segundo o coração de Deus. Ela foi conversar com um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele dava a vida pelas ovelhas. Aleluia. Quando o urso veio, ele enfrentou. Quando o leão veio, ele enfrentou. Então, você tem que conversar com alguém que tem condição de morrer por aquilo, de dar a marcha ré, de se arrepender, de mudar de ideia. Aleluia. Então, não coloque a sua expectativa em algo, fala assim, eu estou orando, estou intercedendo, estou falando, tenho revelação, tenho palavra de Deus, tenho um sonho profético, tenho um monte de coisa. Não adianta nada, irmão. Não adianta nada que você está falando com a pessoa errada. Sim. Não adianta nada que você está intercedendo no ambiente espiritual errado. Por isso que não está tendo resultado. Alinhe tudo isso que Deus te deu para o lugar certo. Canalize para o lugar que realmente vai fazer diferença e vai trazer um mundo espiritual novo para você. Aleluia. E vai transformar essa morte liberada contra a sua casa, contra a sua igreja, contra a sua saúde, contra as suas finanças. Vai trazer realmente um campo fértil de novo. Aleluia. Então, por isso que Abigail não foi falar com Nabal, porque não adiantava falar com a morte, ela tinha que falar com a vida. Aleluia. Ela tinha que interceder diante daquele que realmente pudesse mudar o quadro espiritual. Glória a Deus. Então, por isso que ela não falou com Nabal nem para sair e nem quando ela voltou, que ele estava bêbado. Ela esperou no outro dia de manhã. Sim. No outro dia de manhã, ela falou para Nabal, olha, o que aconteceu foi isso, o que você fez foi isso, o que eu fiz foi isso, o reino espiritual está assim. Era a última chance que Deus estava dando para Nabal. Sim. O decreto de morte havia sido suspenso da casa dele. Se ele se prostra diante do Senhor ali e fala, Senhor, então eu vou entrar na sensatez. Aleluia. Eu vou abandonar a loucura. Eu vou realmente fazer com que eu viva num campo fértil. Aleluia. Mas ele não quis aquilo. Aleluia. E ele ficou petrificado. Diz que Sim. a vida dele ficou dura. Sim. E em 10 dias ele morreu. Sim. Porque ele tinha a chance de escolher ou a vida de Deus ou continuar na loucura dele. E, infelizmente, ele escolheu a loucura. Sim. Mas você vai poder anunciar depois, lá no final, em qualquer situação que você tiver, uma palavra já, uma sentença. Ó, o que aconteceu foi isso aqui. O que eu gerei no reino espiritual foi isso. E é isso que Deus tem para nós. Aí a pessoa vai decidir. Sempre ela vai decidir. Você nunca vai conseguir decidir por ninguém. Mas você pode trazer um ambiente espiritual onde a pessoa esteja livre para decidir. Sim. Porque ele estava livre do álcool, ele estava pelo menos ali são. Aleluia. E ela então gerar a vida de novo, trouxe a vida de volta. E ela falou, você vai querer a vida ou a morte? Porque Aleluia. Agora é com você. Aleluia. Amém? Então, em nome de Jesus, nós fiquemos
firmados nisso, conversando no lugar e com a pessoa certa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, para a glória de Deus. Amém. Então, amados, vamos aqui dar 2 tarefinhas agora. Tem uma das irmãs que colocou assim, estou com medo agora, a escola que eu dou aula vai fechar. Amados, nas próximas aulas, nós vamos falar a respeito das 3 unções que temos, a de profeta, a de sacerdote e a de governo, rei, que Jesus deixou para nós, de herança, de legado. Então, nós temos que nos assenhorar disso. Então, querida, que a irmã Silleide, acho que eu não sei pronunciar certinho o nome dela, mas o que nós vamos pedir para Deus? Silnei, isso, Silnei. A irmã Silnei falou a respeito da escola. O que você precisa, querida? Você precisa ver no reino do Espírito. Jesus falou, eu faço o que meu pai está fazendo, eu vejo o que meu pai faz. E o que é o profeta? O profeta é o vidente, ele é aquele que vê. Então, você precisa saber, Senhor, o que o Senhor tem para essa escola? Então, dentro da sua manifestação de profeta, você vai gastar tempo com Deus perguntando, como o pastor Alexandre falou, ela foi a pessoa certa, ela foi ao Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para essa escola? Aí Deus vai falar para você, vai abrir ou vai fechar? Se fechar, você vai saber o que vai acontecer com essas crianças, porque Deus vai ser responsável por todas elas. Se for fechar, você vai fazer, essa é a vontade perfeita de Deus. Então, vai fechar, o Senhor vai pôr em paz, com justiça, todas as outras coisas. Agora, se o Senhor falar para você, querida, não vai fechar, então se alinhe às estratégias que o próprio Pai vai colocar dentro do seu coração. E aí, o que vai fazer? Vai acontecer com você uma resposta, outra resposta, vai arrancar o medo do teu coração. Porque o amor de Deus tem essa propriedade. Ele tira o tormento, ele tira o castigo, ele tira o medo. Entende como que funciona? Vá ao Senhor, manifeste como profeta. Senhor, eu preciso saber, aquelas crianças me importam, como eu tenho certeza que te importam. Então, essa escola vai fechar ou não vai fechar? Qual é a vontade? E aí o Senhor vai te falar com clareza, a minha vontade é essa. Aí você levanta a espada. Você levanta os seus escudos de guerra. Aí você fala, Senhor, eu descobri que essa não é a tua vontade, então eu vou interceder. Conforme o Senhor for me dando, eu vou dando passos na intercessão. O que é a intercessão? É você se colocar na brecha por alguém. Aí você vai se colocar na brecha por essa escola, por essas crianças. E o Senhor vai te dar todas as ferramentas, as armas de vitória sobre o seu problema aí. E você vai ver que o medo vai embora, porque o Senhor vai te pacificar na vontade dele. Teu espírito é pacificado pela vontade do Senhor. Amém, querida? Essa é a sua tarefa de casa. Nós vamos orar para que o Senhor te capacite. E tem uma outra irmã que escreveu, eu quero, mas eu procrastino. Pergunte ao Senhor, por que você procrastina? Vá àquele que tem poder para resolver o teu problema. Fale com ele, Senhor, por que eu procrastino? Porque às vezes, querida, tem uma raiz de medo profunda dentro do teu coração. E Deus precisa lidar com essa raiz de medo. Porque às vezes você fala, eu me posiciono, e já sofri muito porque eu me posicionei. Eu me posiciono, e todas as vezes que eu me posiciono, vem um confronto contra a minha vida, e eu já sofri muito, já machuquei muito, então não quero mais me posicionar com nada. Então você vai, amanhã eu faço, depois eu faço. Pergunte ao Senhor, essa é uma das causas que pode ser, mas Deus terá a causa perfeita para você, se manifeste como profeta. E aí Deus manifestará o sacerdócio que há na sua vida, e o reinado, o governo que há na sua vida. Amém? Depois nós vamos falar com mais clareza sobre isso. Eu espero que tenha ajudado. Em nome de Jesus, agora eu vou pedir para o pastor Alexandre estar orando pelas causas, né, que foram colocadas aqui. E eu creio que o Senhor vai operar maravilhosamente, trazendo clareza para nós. Esse é o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero, na tua presença, Senhor, interceder por essas vidas Amém. que têm se manifestado, Senhor. Existe esse irmão, ó Pai amado, que diz que quer, mas que ela procrastina. E nós sabemos, ó Pai amado, que a procrastinação, uma das portas, é a falta de resultado. Quando nós fazemos as coisas e de repente não acontece nada, nós ficamos falando assim, não vou fazer de novo, porque não vai adiantar nada, nunca aconteceu nada. E vamos procrastinando, jogando para frente, deixando de lado. Mas em nome de Jesus, Pai, anima essa irmã. Independente do resultado obtido até agora, independente daquilo que ela já viu ou não viu, independente se ela fez e as respostas foram demasiadamente desgastantes para ela, papai, totalmente contrária àquilo que ela quis fazer ou gerar, não a entenderam, não a interpretaram bem, e trouxe esse desânimo, onde ela fica jogando para frente, mas ela disse agora que ela quer. Papai. Então, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra no reino espiritual. Se ela quer, papai, o Senhor também quer, então vai acontecer. Em nome de Jesus, eu quero unir, Pai amado, dessa minha irmã,
com o teu querer e com o meu querer, em nome de Jesus, Sim, e papai. ordenar que todo Sim. espírito liberado contra ela, Sim, para papai. procrastinar, para desanimar, para Sim, deixar meu para Deus. depois, para achar que não compensa, Oh, que caia por rabaxei, terra em nome de Jesus, em nome e que ela de seja Jesus. livre do medo, Oh, livre dessas rebaixei. setas incendiárias, Sim, desses papai. pensamentos, ó Pai amado, que vem contra ela, e Sim, ela fica papai. sempre adiando Sim, o meu que é o Deus. certo a fazer. Oh, meu Deus. Encoraja a tua filha, Pai, a dar um peso, a dar um passo, apesar do medo, a caminhar, apesar das Sim, dúvidas, papai. apesar das circunstâncias Sim, meu adversas. Deus. Eu abençoo a vida dela para que a decisão dela seja assertiva Sim, e papai. que ela venha desfrutar no reino espiritual daquilo que Sim, está meu Deus. liberado para ela. Em nome de Essa irmã Jesus. também da escola, Pai. Oh, papai. Deus, nós cremos, ó Pai amado, o Senhor tem um Rabaxei. propósito nesta escola, nesta Sim, vida, oh, e nós sabemos rebaixei. que o Senhor, ó Pai amado, é um Deus que reverte quadros. Sim, papai. Ainda, Pai amado, que a palavra do homem Sim, seja rabaxou, fechar, mas se a papai. tua palavra for abrir, Sim. nós temos vivido essa experiência, nós Sim. fechamos uma igreja há meu um tempo Deus. atrás. A minha palavra era fecha, mas a tua palavra era abre. A Ei. porta que eu abri, ninguém Oh, fecha, e a porta cara. que eu fechei, ninguém abre. Oh, A nossa igreja rabaxei. estava fechada, mas ela está aberta agora, Aleluia. porque o Senhor reabriu, porque essa porta não fora Oh, fechada pelo rabaxei, Senhor. caralho. Se essa história está sendo fechada pelo homem, se essa Sim. história está sendo fechada Oh, pelo rebaixei. adversário, dá esse discernimento para a tua filha e leva Sim, a um papai. lugar de paz e de descanso para Sim. que ela repreenda este mal e Sim. traga à existência a Sim, meu tua Deus. vontade Em perfeita. nome de Jesus. Agora, se o Senhor está fechando, Oh, leve-a Deus. para um lugar de Sim, descanso, papai. de fé, onde ela possa saber que o Senhor está no controle de todas as Sim, coisas. papai. Guarda os sentimentos dela, as Sim, meu emoções Deus. dela, os medos dela, Sim, e guarda papai. essas crianças também, Pai, o futuro Sim, dessas papai. crianças. Em nome As de encaminhe Jesus. para lugares, ó Pai amado, de proteção, Sim, meu onde elas Deus. possam continuar o seu caminho ali numa outra escola, num Sim, outro papai. lugar. Em Nós nome não de Jesus. sabemos o contexto, mas abençoamos para que o melhor aconteça. Sim, E que papai. aquilo que o Senhor não fechou, não se feche de forma nenhuma. Em Nós nome de abençoamos Jesus. esse lugar e decretamos a tua vontade perfeita Sim, para a papai. glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Deus, amadas. Então, estamos encerrando hoje, amados, e amanhã voltamos, em nome de Jesus, ali no link, no Telegram, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar com vocês. Amém? Shalom, shalom. Até amanhã. Deus abençoe.